a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhar lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares, para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas. Amém? Mas agora vamos estudar, entrar dentro da palavra. Hoje nós vamos aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todas as pessoas. É isso que nós vamos aprender. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João. No capítulo 6, verso 40, diz o seguinte, acompanhem comigo. Disse Jesus, porquanto a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e creia nele, nele crer, tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, que todos tenham a vida eterna. Mas para todos terem a vida eterna, todos têm que crer em Jesus Cristo. Esse é o processo. Para ter a vida eterna, tem que crer em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse isso, que a vontade de Deus é que todo aquele que veja Jesus, que veja as obras de Jesus, que ouça as palavras, que ouça o que Jesus Cristo fez por nós e creia nas palavras de Jesus e creia no que ele fez, tem a vida eterna. O passo aqui é crer. E é todos, não tem distinção, não tem diferença. Jesus não faz acepção de pessoas, não. É todos. Então não importa a etnia, não importa de onde nasceu, não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre. Não importa. O que importa é a fé em Jesus Cristo. Porque é através da crença, da fé, que nós temos a vida eterna, que nós tomamos posse da vida eterna. Então, primeiro nós temos que entender isso, que Deus quer que nós venhamos a ter a vida eterna, a ir para a eternidade com Ele, e não para a morte eterna, que é o inferno. Porém, infelizmente, a maioria das pessoas estão caminhando em direção à morte eterna, ao inferno. Por quê? Porque elas ouvem as palavras de Deus, ouvem sobre o sacrifício, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e não creem. Elas veem os milagres através do nome de Jesus Cristo, mas elas não creem. Elas se fazem pessoas incrédulas, pessoas duras de coração. Por quê? Porque as palavras de Jesus Cristo vai contra a vontade da carne, vai contra a natureza humana, porque a natureza humana é pecaminosa e as palavras de Jesus Cristo vêm para que nós tenhamos vida em espírito. Então as pessoas se fazem duras, rebeldes, elas ouvem as palavras de Jesus, elas sabem que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, mas elas não creem. Tudo se resume a crer ou não crer. As pessoas que creem tomam posse da vida eterna. E porém, aquelas pessoas que não creem, elas estão tomando posse da morte eterna. Elas estão tomando posse de um passaporte para o inferno. Por quê? Porque elas não creem na luz verdadeira, que é Jesus. Elas não creem no caminho que leva a Deus, que é Jesus. Então, se a pessoa não crer, ela não toma posse da vida eterna que Deus nos dá através da nossa fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos em Deus. Jesus é um só com Deus. Jesus veio revelar a Deus. Por isso que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos em Deus. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos vida eterna, a eternidade com Ele. Mas para isso nós temos que crer. Não importa de onde veio, de onde nasceu, quem é, o importante é que creia. Creu em Jesus Cristo, essa pessoa toma posse da vida eterna. Mas lembre-se, crer não é de boca. Uma pessoa que crê em Jesus Cristo é uma pessoa que crê na Bíblia. Quando uma pessoa crê na Bíblia, no que as palavras da Bíblia diz, ela vive conforme as palavras da Bíblia, ela está crendo em Jesus Cristo. Então, você sabe se você crê em Jesus Cristo quando você se esforça para viver o que Jesus Cristo nos disse. Quando você se esforça para viver o que sai da Bíblia, o que sai da palavra de Deus. Porque a Bíblia é a
palavra de Deus. O espírito dessa palavra é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, à Bíblia, nós estamos se sujeitando a Deus, a Jesus Cristo. Nós estamos deixando o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, trabalhar na nossa vida. Então, nós temos que crer em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo é crer na palavra de Deus. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, nós estamos crendo em Deus. Então, faça isso. Creia no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Assim você estará crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E passe a obedecer, a viver de conformidade com a Bíblia, com o que ela te diz, com o que ela te fala. E assim você tomará posse da vida eterna. Por quê? Porque você viu o Filho, você viu Jesus, ouviu Jesus e creu nele. Quando? Quando você viu as palavras de Deus, quando você ouviu as palavras de Deus e viveu conforme elas. Por quê? Porque dessa forma você provou que estava crendo em Jesus Cristo. Amém? Creia e toma posse da vida eterna. Porque você não quer caminhar para a morte eterna. Então, faça esse passo. Creia e receba a vida eterna com que Cristo Jesus nos deu. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.